Durante muito tempo, a origem do Castelo de Viana do Alentejo foi associada ao reinado de Dom Dinis e ao primeiro foral da vila, concedido em 1313. No entanto, estudos mais recentes vieram corrigir esta ideia. Em 1313, o que ficou acordado entre Dom Dinis e os oficiais da Câmara de Viana foi a construção de uma cerca destinada a proteger a vila. No entanto, as evidências arqueológicas e documentais indicam que essa cerca nunca chegou a ser construída. O castelo que hoje conhecemos é na realidade bastante posterior, tendo sido erguido entre o final do século XV e início do século XVI. A sua construção terá ocorrido entre 1478 e 1534, conforme data documento que manifesta a intenção de o construir e o ano em que surgem referências documentais ao castelo. O novo recinto amuralhado veio integrar importantes edifícios da vila, entre eles a antiga igreja paroquial, a igreja matriz, a igreja da Misericórdia e a sua sede e o cemitério. Assim o espaço assumiu sobretudo uma função administrativa e religiosa, e não propriamente militar, encontrando-se já em 1580 os espaços do concelho no interior das muralhas. Grande parte da fisionomia atual do conjunto resulta das importantes obras realizadas no início do século XVI, durante o reinado de Manuel I, período em que o castelo e os seus edifícios religiosos adquiriram a configuração que, em grande medida, ainda hoje podemos apreciar. Um dos elementos que mais se destaca nesta igreja é o seu portal manuelino, construído em calcário da região. O portal apresenta uma decoração muito característica deste período, com formas onduladas, cordas e nós, elementos que se repetem na arquitetura manuelina. No topo, destacam-se ainda as alcachofras esculpidas em pedra, um motivo decorativo associado à obra dos irmãos Arruda. A igreja foi construída no primeiro quartel do século XVI, sendo atribuída a Diogo de Arruda, um dos principais arquitetos portugueses do período manuelino. De dimensões relativamente modestas, apresenta uma planta retangular com uma só nave, coberta por uma abóbada nervurada e uma capela-mor separada da nave por um arco triunfal. No interior, destaca sobretudo o revestimento de azulejos policromos, aplicado durante o século XVII. Dispostos em padrão de tapete, cobrem as paredes da nave e da capela-mor, criando um forte contraste decorativo com a sobriedade da arquitetura. Na capela-mor, encontramos ainda uma interessante abóbada polinervorada, decorada com bocetos de motivos vegetalistas que testemunham a permanência de elementos do gosto gótico na arquitetura manuelina. Entre outros elementos de interesse, a igreja conserva um púlpito de mármore do século XVII, um retábulo barroco do século XVIII e várias esculturas dos Irmãos da Misericórdia, algumas delas datadas do século XVI. A atual Igreja Matriz de Viana do Alentejo foi construída nos inícios do século XVI para substituir a antiga e pequena igreja paroquial da vila. A sua construção é atribuída a Diogo de Arruda, arquiteto régio que em 1521 ocupava o cargo de primeiro-mestre das obras do Alentejo. A igreja encontra-se integrada no recinto amuralhado, com as suas paredes sul e nascente encostadas às próprias muralhas, o que condicionou a construção do templo e contribui também para o seu particular aspecto exterior. O corpo central, mais elevado, é marcado por dois grandes contrafortes e por um amplo arco, sobre o qual se ergue a sineira, rematada por um frontão triangular. Nos corpos laterais destacam-se os merlões que percorrem o topo do edifício, dando-lhe uma aparência que combina a arquitetura religiosa com a imagem fortificada das muralhas que o envolvem. Também os contrafortes, os pináculos e os originais arcobotantes de tijolo contribuem para o caráter singular da igreja. Apesar da sua estrutura seguir a tradição gótica, o edifício apresenta uma forte presença da arquitetura manuelina, característica do início do século XVI. Mas é no portal principal que a riqueza da arquitetura manuelina da Igreja Matriz se revela de forma mais impressionante. Executado em mármore, é considerado um dos mais notáveis
e exuberantes exemplares do manuelino no sul de Portugal. Ao centro, apresenta uma grande abertura circular, enquadrada por um arco ricamente trabalhado e rematado no topo por um elemento esculpido em forma de flor. A decoração é particularmente rica e reúne motivos do final do período gótico, elementos renascentistas e uma ornamentação inspirada na arte plateresca, sobretudo nos pilares que ladeiam a entrada. Mas são os elementos ligados à monarquia e às grandes ordens da época que mais chamam a atenção. No centro, encontra-se o escudo das armas reais, enquanto no tímpano surge a cruz da Ordem de Cristo. No alto do portal destacam-se ainda duas esferas armilares, um dos símbolos mais associados ao reinado de Manuel I e à época dos descobrimentos. Toda esta decoração transforma a entrada da igreja numa verdadeira obra de arte em pedra, onde se cruzam símbolos religiosos, régios e elementos decorativos que traduzem a riqueza do manuelino. Mais do que uma simples entrada, este portal funciona como uma espécie de monumento dentro do próprio monumento, anunciando a importância da igreja que se encontra no interior das muralhas. Ao entrarmos na Igreja Matriz de Viana do Alentejo, encontramos um espaço amplo e luminoso, organizado em 3 naves, divididas em 5 tramos, cobertas por abóbadas de cruzaria de ogivas. Um dos elementos que mais chama a atenção são os grossos pilares de 8 lados que separam as naves. A sua dimensão e configuração conferem ao interior uma forte sensação de solidez, mas também ajudam a criar uma marcada horizontalidade no espaço. A igreja segue na sua estrutura a tradição gótica, mas a decoração revela claramente a riqueza do período manuelino. Nas abóbadas encontramos várias chaves decoradas com motivos vegetalistas e elementos heráldicos, alguns deles bastante elaborados. A decoração espalha-se por diferentes pontos do templo, onde surgem também motivos mais exóticos que ajudam a revelar a variedade e a riqueza artística deste período. Na zona nascente encontra-se a ábside, ou capela-mor, aberta para a nave através do imponente arco triunfal. O seu desenvolvimento é relativamente reduzido, com apenas um tramo, uma característica determinada pela própria muralha nascente do castelo que condicionou a construção da igreja. Ao longo dos séculos, o templo sofreu diversas alterações. Foram acrescentadas capelas e dependências e o seu interior foi enriquecido com diferentes peças artísticas, entre elas revestimentos de azulejos, elementos de talha e imagens religiosas. Entre os elementos que chegaram até aos nossos dias, destacam-se ainda 2 vitrais de excepcional qualidade, considerados os únicos conservados da época da construção da igreja. Representam São Pedro e São João Batista e constituem testemunhos particularmente importantes da decoração original do templo. Assim, ao percorrer o interior desta igreja, podemos perceber como diferentes elementos se foram juntando ao longo dos séculos, mas sem apagar a essência do grande templo quinhentista concebido no período manuelino. A estrutura gótica, a decoração vegetalista e heráldica, os azulejos, a talha, a imaginária e os antigos vitrais fazem deste espaço um dos mais importantes testemunhos da arquitetura e da arte do ofício do século XVI no Alentejo. Neste espaço, funcionou o primeiro cemitério da vila de Viana do Alentejo, fazendo parte do conjunto que, ao longo do século XVI, reunia neste recinto os principais espaços religiosos e administrativos da vila. Os enterramentos realizados neste local deixaram marcas que
que chegaram até aos nossos dias. Durante as escavações arqueológicas realizadas no castelo, foram identificados vários enterramentos, confirmando a existência desta antiga área funerária. O cemitério permaneceu aqui até 1871, ano em que foi desativado e transferido para junto da ermida de Santo André. O cruzeiro em pedra-mármore que hoje ocupa o centro do recinto, segundo o historiador Túlio Espanca, terá vindo no século XIX do Santuário de Nossa Senhora de Ais, do qual falei no meu último vídeo. Apesar de não haver um castelo, o espaço a que hoje chamamos de Castelo de Viana do Alentejo é, por isso, muito mais de um conjunto de muralhas. Ao longo dos séculos, este foi o centro da vida religiosa e administrativa da vila, reunindo no seu interior a Igreja Matriz, a Igreja da Misericórdia, os antigos espaços da administração municipal e o local onde durante séculos funcionou o cemitério. Entre estas muralhas encontramos também testemunhos de diferentes épocas, desde a arquitetura gótica e manuelina até aos elementos decorativos e artísticos que foram sendo acrescentados ao longo dos séculos. Percorrer este recinto é assim percorrer uma parte muito importante da história de Viana do Alentejo, onde a arquitetura, a religião e a vida da comunidade se encontram num único espaço. Um conjunto monumental que merece ser descoberto com tempo e atenção, para além daquilo que as suas muralhas deixam ver à primeira vista.